Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à aula de continuidade, com perdão da redundância, mas a gente vai continuar analisando funções, tá, e as suas continuidades específicas e assim por diante. Tá? Hoje vamos falar de exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, tá? E algumas coisas além disso. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira, para a função exponencial. Tá? Função exponencial, antes de qualquer coisa, a gente vai desenhar ela aqui, tá? E a gente vai, num primeiro momento, tomar uma estratégia muito similar à aula anterior, tá? Ou seja, a gente vai estudar de maneira formal e informal como é que a gente vai poder enxergar, entre aspas, essa continuidade, tá? Então a primeira coisa que eu convido vocês a fazer é a mesma coisa, ou seja, pega um lápis, coloca no papel, desenha uma função exponencial e verifica se quando você tirou o lápis, né, lá no final, você em algum momento falhou ou deixou de desenhar, tirou o lápis antes de terminar todo o desenho. E a pergunta que fica é se você tirou ou não. Se você não tirou o lápis, é porque é uma função contínua. Tudo bem? Eu coloquei a função f de x igual a 2 na x, tá? Como um exemplo qualquer, uma função exponencial de base maior que 1, tá? Base de função exponencial vai ser entre 0 e 1 ou maior que 1. Tudo bem? Então, se a gente não tirou o lápis, é uma função contínua. Então, isso é a maneira informal de verificar que é uma função contínua. Tudo bem? Mas a gente também pode usar a maneira formal, tá? Ou seja, essa maneira formal, em outras palavras, né, também serve para verificar se é uma função contínua, e a gente pode fazer aqui, ou seja, verificar se aqueles três pilares da continuidade se mantêm, tá? Primeira coisa, eu vou escolher um ponto C, e vou ver se nesse ponto C eu tenho uma resposta, ou seja, eu consigo avaliar a minha função, tá? Nesse caso consigo, estou vendo aqui, escolhi um ponto C qualquer, tá? Inclusive como eu tenho a função, seria simplesmente trocar o x por c, ou 2 na c. Vamos supor que esse c, por exemplo, seja 4. Isso seria 2 na 4, 2 na 4 é 16, por exemplo, e assim por diante, tá? A pergunta é, eu consigo ter, né, o f de c, tá? Ou seja, uma resposta, um correspondente valor na função. E aí eu teria que analisar o limite, tá? Claro, quando o x tende a esse c. Se eu vou pela direita, eu olho para a função, vai para um certo valor, esse valor vai coincidir, inclusive, com f de c. Pela esquerda, a mesma coisa, tá? Então eu também tenho o limite dessa função quando x tende a c. E me parece que esse limite está indo para f de c, ou seja, f de c e o limite são iguais, e aquelas três coisas que eu tinha que verificar, elas acontecem. Em outras palavras, a gente sabe que é uma função contínua em c. Tá? A continuidade formal é sempre olhar para um ponto. Tá? Que ponto? Ponto c e f de c, tá? Ou o valor de x igual a c. Tá? Então a gente já sabe que é contínua. Isso vai acontecer para todos os outros pontos dessa função. Tá? Eu escolhi só um, até não vou perder tanto tempo fazendo para outros, mas a gente vê que para todos os outros acontecerá a mesma coisa. Em outras palavras, a gente pode dizer que ela é contínua de menos infinito a mais infinito, ou em toda parte, como a gente pode chamar. Ou seja, não possui pontos de descontinuidade. Tudo bem? Então vamos começar a falar agora aonde a função é contínua, tá? Tudo bem? Ou se for um ponto só de descontinuidade, vamos dizer onde ela é descontínua e assim por diante. Tá? Então, continuando em função exponencial, tá? Vou pegar uma função exponencial, vou desenhar ela, tá? Todinha, não tirei o lápis, tá? Vou pegar uma com base entre 0 e 1. E aqui eu vou colocar a mesma pergunta para vocês. E se a gente desenhou ela sem tirar o lápis do papel alguma vez, a resposta for não, é porque ela é contínua, ok? E a gente também pode verificar, obviamente, os três pilares da definição formal, tá? Então, se eu pegar um ponto C, verificar nessa função, eu vou devolver um f de c, nesse caso é 1/3 elevado a c, já que a função é 1/3 elevado a x, tá? E o que acontece? Bom, aqui nesse caso o desenho c é um c negativo, tá? O que não teria problema nenhum, por exemplo, c igual a menos 2, tá? O que me devolveria com c igual a menos 2? Eu teria 1/3 elevado a menos 2, tá? Expoente negativo, vou inverter, vai ser 3 na 2, que seria 9, tá? Então, nesse caso eu tenho o valor, ok? Posso começar meu checklist. Se eu for analisar o limite, eu também vou ver que vai para algum lugar. Esse lugar também é f de c, e por ser igual ao valor que eu tinha antes, eu verifiquei as três coisas que eu tinha que verificar, ou seja, é contínua neste ponto C. Tudo bem? Mas além de ser contínua em todo ponto C, a gente pode testar para outros pontos C, em diferentes lugares dessa função, tá? Para diferentes valores de x igual a c, a gente vai obter que ela é contínua em toda a parte, ou ainda que ela é contínua de menos infinito a mais infinito. Tá? Não tem nenhum problema. Vamos falar um pouquinho da função logarítmica, tá? A função logarítmica, tá? A gente vai sempre, ou sempre costumeiramente, a gente aprendeu a função logarítmica com base 10, tá? Aqui no cálculo a gente vai ver que é muito comum usar logaritmo natural, que é o logaritmo com base e, tá? Que é o número de Euler. Mas aqui no primeiro momento vamos só colocar que a função logarítmica
log de x, ou aquela velha conhecida logaritmo de base 10, tá? Ou logaritmo decimal, como preferir, tá? Então essa função que ela vem lá tangenciando o eixo y, tá? A gente já sabe que o eixo y é uma assíntota vertical, tá? Até porque se a gente fosse testar limite quando tende a zero pela direita, iria para menos infinito. Já sabendo isso, a gente sabe que é uma assíntota e tal, e ela vai crescer, tá? Parece que ela para de crescer, parece que ela vai ter uma assíntota horizontal, mas não tem, tá? Mas ela é uma função, tá? Que é contínua naquele pedaço ao qual pertence o seu domínio, tá? Então, de novo a mesma pergunta, se a gente desenhou sem tirar o lápis do papel alguma vez, ok, não tiramos, então ela é contínua, tudo bem? Podemos claramente também usar as três definições, os três pilares da definição formal, tá? E a gente vai verificar para um ponto C, tá? Vou obter uma resposta, tá? Vai ser log de C, tá? Sem problema nenhum. E aí eu vou ter que marcar aquele primeiro checklist, ok? E também posso analisar os limites, tá? Pelos dois lados tendendo a C, eu vou ver que esse limite existe e que é igual a f de C, logo meu terceiro checklist também é feito. E aí eu tenho todos os elementos da definição formal, ou seja, naquele ponto C, temos que f de x é contínua. E isso acontecerá para todos os outros pontos desta função, tá? Desde que dentro do domínio dela. Tá? Qual é o domínio dessa função, né? O domínio dessa função, o logaritmo, é de 0, tá? A mais infinito, 0 aberto, tá? 0 não conta, não existe logaritmo de 0. Tudo bem? Então a gente vai dizer que ela é contínua de 0 a mais infinito. Fechou? Simples assim, tá? Então, de maneira geral, é claro que eu podia fazer um logaritmo aqui com uma base, tá? Entre 0 e 1. A diferença que eu teria aqui, uma função logarítmica que iria decrescer ao invés de crescer. Tudo bem? Seria o inverso, tá? Com relação ao eixo x. Tá? Mas a gente pode pensar aqui de uma maneira mais geral para essas duas situações. Tá? Aqui duas situações, exponenciais e logarítmicas. Tá? Então a gente vai pensar o seguinte, ó, primeiro, se b é uma base, tá? Maior que 0, diferente de 1, tá? E aí inclui os dois casos, ou seja, o caso em que b é entre 0 e 1 e o caso em que b é maior que 1. Tá? Estou colocando numa única frase dentro do quadro branco, tá? As duas coisas. Então a primeira coisa que vai acontecer, b na x, o que é b na x? B na x é uma função exponencial, tá? Com aquela base b. Eu usei com 2, depois eu usei com 1/3, eu podia ter usado com 4, podia ter usado com 1/2 e assim por diante, tá? Então b na x é contínua em toda parte. Ela é contínua de menos infinito a mais infinito, ponto final, isso não se discute, tá? Assim como logaritmo de x nesta mesma base b, de novo, maior que 0, tá? Às vezes menor que 1 inclusive, às vezes maior do que 1, mas ela vai ser sempre contínua em 0 até infinito, ou de 0 até infinito, tá? Sempre lembrando que 0 é aberto, esse 0 não faz parte da minha conta. Tudo bem? Não está no domínio. Tudo bem, pessoal? Então, de maneira geral, é simples, tá? Exponencial e logaritmo é isso aí, tá? E para continuar, a gente tem que falar das funções trigonométricas, tá? Isso aqui pode ser um pesadelo para muita gente, tá? Não para mim, obviamente, porque eu amo trigonometria, mas é fácil falar, eu sou professor, né? Então, meio que não tem muita graça. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sempre que a gente vai falar de funções trigonométricas, no caso aqui vamos falar de continuidade, a gente precisa lembrar o que de fato é função trigonométrica e de onde elas vêm, tá? Então antes eu vou lembrar um pouquinho vocês de alguma coisa, tá? Primeiro, eu vou colocar dois eixos aqui e antes de qualquer coisa eu quero que vocês não pensem que isso é eixo x e y, tá? Eu penso que isso são dois eixos quaisquer, tá? E a gente vai colocar aqui um círculo, tá? Esse é o famoso círculo trigonométrico, tá? O que é trigonometria, tá? Trigonometria, se a gente separar trigono e metria, tá? E se traduzir para o latim trigonium metrium, tá? Seriam três ângulos medidos, ou medidas de três ângulos. A gente pode chamar assim de medida de três triângulos também, tá? Ou um triângulo de três lados, e a gente já vai ver por que disso, tá? Então a gente tem a mania de achar que trigonometria é um bicho-papão, mas a trigonometria, se a gente entende de verdade o que está acontecendo aqui neste círculo trigonométrico, tá? A gente vai entender fácil o que acontece em toda a trigonometria. Então eu vou perder aqui, entre aspas, 5 minutos para falar de uma revisão trigonométrica com vocês, tá? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que este é um círculo trigonométrico e que esse círculo trigonométrico tem raio 1, tá? Então ele tendo raio 1, a gente sempre já vai ter alguma ideia. Tá, mas e o eixo o que é? Calma, ainda não vamos dar nome aos eixos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer na trigonometria é fazer uma reta, tá? Que vai cruzar esse círculo partindo da origem, tá? E vai continuar o seu caminho. No momento que ela cruza o círculo, ela vai cruzar em algum ponto, tudo bem? E no momento que ela cruza o círculo, ela vai formar um arco com aquele eixo na horizontal, tá? Então se ela formou um arco com aquele eixo na horizontal, esse arco a gente vai chamar de ângulo ou argumento, tá? Esse argumento a gente vai poder dar nome, tá? A gente vai chamar de x, e esse argumento, antes de qualquer coisa, ele vai estar, num primeiro momento, aqui entre 0 e π meios, tá?
Já que π é 180 graus, π meios, obviamente, 90. Então, esse primeiro quadrante aqui seria 90 graus, né? Compreende 90 graus. Se a gente continuar, a gente vai até π, 3π meios, e vai voltar para o 2π, que é igual ao zero, tá? Ou seja, uma volta completa no nosso círculo trigonométrico. Tranquilo? E aí, a gente vai chamar de x esse arco. Tudo bem? E é por isso que eu não queria chamar eixos de x e y, tá? Porque esses eixos têm outros nomes, tá? Já vou dar nomes a esses eixos, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que x agora é um arco, é um argumento, é um ângulo, tá? Tem várias maneiras de dizer o que x é, tá? Mas tudo bem, vamos supor que esse cara aí é o x, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender é que se cruza naquele ponto vai ter coordenadas tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, tá? Então a primeira medida, aquela medida que está em laranja ali, que foi na vertical, subiu, é a chamada medida do seno. Tá? É o seno que é formado mediante aquele arco x. Pronto, seno na vertical. E ele dá nome, inclusive, ao primeiro dos eixos, tá? O eixo vertical, que é o eixo dos senos. Tá? Não quero que grave os nomes, mas é só para entender o que está acontecendo. Então o eixo dos senos é o eixo vertical. A segunda medida, que é essa que está em verde aí, tá? Essa medida na horizontal, que vai até do pontilhado ali onde marcou aquele nome, é a medida que vai ser chamada de cosseno, tá? Que vai estar em cima do eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, tá? Então tem um nome também esse eixo no horizontal. Tudo bem? Então eixo dos senos, eixo dos cossenos, mas não grava o nome do eixo, que não é o que interessa agora, é ou onde estão as medidas seno e cosseno, tá? Então à medida que esse x varia, obviamente varia o valor de seno, varia o valor de cosseno. E por isso que a gente coloca entre parênteses, porque afinal seno é uma função de x e cosseno é também uma função de x, tá? Se eu fosse seguir aqui, eu podia entender que naquele momento ali eu obtive um triângulo retângulo, tá? Ou seja, um triângulo, e aí tu já vai começar a entender por que trigonometria, tá? Você tem um triângulo retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus ali, tá? E esse triângulo, tá? Ele é formado por algumas medidas que eu conheço, tá? Se eu for colocar esse triângulo aqui, eu vou ver que esse triângulo tem na sua medida vertical o seno, que obviamente depende daquele ângulo x, vai ter o cosseno, tá? E a hipotenusa desse triângulo é simples, é o raio daquele círculo. E como estamos falando do círculo trigonométrico, o qual tem sempre raio 1, essa medida é 1, então. E daí sai a primeira relação que vocês conhecem, ou que vocês lembram da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, tá? Então essa nada mais é do que a aplicação de um Pitágoras, tá? Em um triângulo retângulo, tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Se eu colocasse uma reta vertical aqui, tá? Tangenciando, pense bem na palavra que eu estou falando, tangenciando este círculo, tá? Bem na vertical, da maneira que está escrito aí, essa reta nós vamos chamar de reta tangente, afinal ela é reta tangente ao círculo, tá? Nada mais natural que chamar de tangente. E se a gente escolher uma medida em amarelo, tá? Que vá bem do ponto de tangência até aonde aquela reta verde inicial cruza a minha reta tangente, eu vou ter uma medida que vai ser chamada, adivinha? Tangente de x. Tudo bem? E é daí que vem a tangente de x. E obviamente que se eu mudar o ângulo, muda a minha tangente de x, tá? Porque eu estou mudando o ângulo x, tá? Ou seja, também depende de x. Fechou? E por outro lado, se eu pegar agora a hipotenusa ali desse triângulo, eu estou vendo que eu vou formar um triângulo entre essa parte mais marrom aí, essa linha marrom, a linha amarela, tá? Essa medida vai ser a secante, tá? Porque a secante é aquela, imagina que tem essa reta verde que vai cortar, tá? A reta pontilhada, que é a reta tangente, então nós teremos uma reta secante à reta tangente, e por isso a medida secante, tá? Tudo bem até aí? De posse disso, a gente também pode entender que existe um outro triângulo retângulo, tá? Com também um ângulo de 90 graus, com também o mesmo ângulo x, e consequentemente com o terceiro ângulo igual. Aquilo que a gente vai dizer então é que esse triângulo é um triângulo retângulo semelhante ao primeiro. E inclusive eu posso dizer quem ele é, né? Porque a medida ali na vertical é a tangente, a medida da hipotenusa é a secante agora, e a medida de baixo, obviamente, coincide com a medida do raio do círculo trigonométrico, que é 1. Tudo bem? Então nós temos o segundo triângulo da nossa trigonometria, tá? Então nós temos triângulos semelhantes, já falei de 2 deles, tá? Tudo bem até aí? Se eu pegar uma outra reta horizontal agora, e traçar ela de maneira que ela também tangencie o círculo, agora lá por cima, tocando também no círculo, tá? Eu não posso mais chamá-la de tangente, apesar dela ser uma tangente. Então eu vou chamar ela de cotangente. Tudo bem? Essa reta cotangente, tá? Obviamente, também cruza a reta tangente e também cruza a reta verde, que é aquela reta formada pelo arco, tá? E ela vai ter algumas funções. A primeira delas é essa azul, essa medida azul que vai do ponto de tangência até a reta do arco, vai ser aquilo que a gente vai chamar de cotangente, tudo bem?
e daí vem a função cotangente. E a outra vai ser uma reta em roxo, tá? Que vai lá da origem até esse mesmo ponto, tá? E essa reta vai ser chamada, ela também seria uma secante, tá? Mas já chamei de secante, então ela vai ser a cossecante. Tudo bem? Ali saiu cotangente, mas é cossecante. Então tá, pessoal, até aí tudo bem, tudo tranquilo, já descobrimos o que está acontecendo, tá? Então nós temos também, caso não tenham visto, um outro triângulo que também tem um ângulo x, que também tem um ângulo 90 e que também vai ter o terceiro ângulo igual. Então logo um terceiro triângulo, tá? Semelhante, totalizando todas as minhas funções trigonométricas e que eu posso escrever agora, a medida na vertical vai ser 1, a medida da hipotenusa vai ser cossecante e a medida lá da horizontal vai ser a cotangente. Tudo bem? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Tá? Eu quero chegar, tá, sem exagero, tá, para dizer para vocês que todas, eu vou até fazer uma pausa dramática aqui, todas, eu disse todas as fórmulas da trigonometria para um arco X saem de relações de semelhança entre estes três triângulos. Ponto. Não tem mais nada para dizer de trigonometria para vocês. A trigonometria acabou. Eu duvido, professor. Como isso acontece? Pensa um pouquinho. Eu já falei de uma para vocês, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que é uma relação de Pitágoras vinda do primeiro triângulo, tá? Se vocês olharem para o segundo, vocês vão ter também uma relação, que talvez vocês não lembrem tanto, mas 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Tudo bem, também é um Pitágoras. Mas se vocês ainda não acreditam em mim, provavelmente vocês lembram de uma que é tangente igual a seno sobre cosseno. E as pessoas ficam me perguntando de onde vem isso, de onde vem isso, de onde vem isso. Vem exatamente daqui. Ou seja, de semelhança entre esses triângulos. Por exemplo, se vocês pegarem semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo, vocês vão ver que do segundo para o primeiro, por exemplo, na medida vertical, ela é tangente. No primeiro, ela é seno. Se vocês olharem a medida na horizontal do segundo, ela é 1. No primeiro, ela é cosseno. Então, por uma relação de semelhança, tangente está para seno, assim como 1 está para cosseno. Então, tangente dividido por 1 é a mesma coisa que seno dividido por cosseno, só que tangente dividido por 1 é a própria tangente. E daí sai a fórmula tangente igual a seno sobre cosseno. E eu não estou exagerando quando eu digo que todas as outras fórmulas para um dado arco X, tá? Isso não envolve as fórmulas com dobro, triplo de arco e assim por diante, ou soma dos arcos, mas para um dado arco X saem de semelhanças desses três triângulos. Tudo bem? Visto isso, tá? A gente vai falar um pouquinho da continuidade das funções trigonométricas. As duas primeiras eu vou colocar no mesmo quadro aqui, seno e cosseno, tá? Primeiro está aí o seno, tá? Esse aqui na verdade é um seno multiplicado, aqui saiu errado, deveria ter começado com outro, mas tudo bem. Aqui o cosseno, tá? São funções contínuas, tá? Fáceis de ver. Deixa eu voltar um pouquinho. São funções contínuas, fáceis de ver, que é contínua em toda parte, tá? Isso não tem problema nenhum para vocês, eu tenho certeza que vocês entendem que eu poderia aplicar tanto a regra informal quanto informal, eu saberia que são funções contínuas. Tudo bem? Ok. Agora vamos falar da tangente, tá? Que essa é um pouquinho diferente. Essa é o seguinte, pessoal. Pensem comigo. Tangente, que é uma função, tá? Que é representada por alguma coisa, ela acaba saindo daquilo que eu falei para vocês. Ela é a divisão de seno sobre cosseno. Tudo bem até aí? Beleza. Se ela é a divisão de seno sobre cosseno, tem uma coisa que eu tenho que tomar um cuidado. Como é uma divisão, existe a possibilidade dela ter descontinuidades. Uma vez, por exemplo, se por algum motivo o seu denominador for zero. Eu vou olhar o denominador é a função cosseno. Para um pouquinho, cosseno não tem vários valores em que acabam sendo zero? A resposta é sim, né? O cosseno tem vários valores, está aí o cosseno, coloquei pequeno para vocês. Existem, por exemplo, aquele primeiro valor ali, que faz com que o cosseno seja zero, esse valor aqui, π sobre 2. O segundo valor, 3π sobre 2. O próximo valor, 5π sobre 2. O próximo, e assim por diante. Eu teria infinitos valores, tá? Variando de π em π, tá? E que fariam com que o meu cosseno fosse zero e, consequentemente, fariam com que a minha tangente tivesse uma divisão por zero e, logo, uma descontinuidade. Então, ela existe infinitas descontinuidades. Se eu for olhar para o outro lado também, tá? Por exemplo, para o lado esquerdo, eu teria o menos π meios, o menos 3π meios, o menos 5π meios e tantos outros, tá? Infinitos para o lado de lá, ou seja, a gente pode chamar de espelhados, como quiserem, tá? Tanto sinal positivo quanto negativo. Infinitos valores em que meus cossenos seriam zero e provavelmente não, com certeza a minha tangente teria uma divisão por zero ou ainda uma descontinuidade, não teria como calcular ali. Tudo bem?
Então o que eu preciso entender? Tá, esses são os valores que fazem a minha tangente ser descontínua, ou melhor, ela é descontínua com certeza nestes valores, que são, coincidentemente, os valores em que o cosseno é zero. Por quê? Pela definição zero, pela definição da tangente, que é seno sobre cosseno. Tá, pessoal? Então a primeira coisa que eu posso analisar, caso vocês ainda não estejam convencidos, mas até é bom analisar isso por um outro motivo, se a gente pensar de novo um pouquinho no círculo trigonométrico, montar um arco x e olhar para a reta tangente, a gente vê que a função da tangente é aquela na vertical ali em amarelo. E a função cosseno é essa aqui em verde. Até aí não tem problema nenhum. Mas o que aconteceria se eu começasse a aumentar esse meu arco? Ó, fiz ele um pouquinho mais alto, tá? Um ângulo um pouquinho maior. Ainda no primeiro quadrante, tá? Escrevi a reta tangente, tá? Calculei ou medi onde está a tangente. A tangente está um pouco maior, aquela medida vertical amarela tangente. Em consequência, o meu cosseno está um pouco menor. Tudo bem? Então, para não perder tempo, eu vou dar uma exagerada. O que aconteceria se eu colocasse um arco bem aberto agora, bem alto lá, quase lá em 90 graus, tá? Se eu colocasse o arco e a minha tangente, tá? Onde estaria a tangente? A tangente é a medida amarela, ou seja, ela cresce muito, tudo bem? E o meu cosseno está cada vez menor, tudo bem? Então, na medida que o cosseno tende a zero, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? A tangente cresce demais. Então, na medida que o cosseno tende a zero, a tangente tende a infinito. Tá? E é isso que a gente está vendo aqui. Vamos entender agora de maneira mais geral o que está acontecendo com a função tangente. Vamos colocar a função tangente neste gráfico. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os pontos onde eu não consigo calcular a tangente, justamente porque são os pontos em que cosseno é zero. Tá? Então, esses 3 pontos e todos os demais a partir deles, tá? Assim como os para o lado esquerdo e todos os demais, tá, antes deles, são pontos em que a minha tangente não vai ser conseguida, não vou conseguir calcular a minha tangente, tá? Então não vou conseguir obter nenhum valor como resposta, porque obviamente são os pontos que o cosseno dá zero. Todos esses valores, tá? Esses distanciam entre si uma medida π, tá? Como a gente pode ver no círculo trigonométrico. E aí eu posso tentar ver o que está acontecendo. Na medida que a minha tangente vai aumentando e que o cosseno vai diminuindo, eu tenho esse comportamento, a partir do zero. Imagina a tangente zero, é quando x é zero. Tá? Então, quando o x vai aumentando, a tangente vai indo, vai indo, vai indo, e quando ela vai chegando perto de π meios, como a gente viu no slide anterior, ela vai crescer a infinito. Então, ela vai ter esse comportamento. Tudo bem? Se eu olhasse para o lado contrário, seria mais ou menos isso. Depois que eu passar de um certo ponto, os comportamentos eles se repetem. Então, a tangente vai ter comportamentos similares, tá? Nesses eixos, assim como para o outro lado também. Tudo bem? Então, nesses intervalos, tá? De tamanho π, tá? Não contando com os valores extremos, ela vai ter sempre esse comportamento, tá? Vai tender a mais e menos infinito e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia de obter uma descontinuidade, descobrir a descontinuidade da função tangente, tá? De uma função trigonométrica, no caso aqui, a função tangente. Tá? Então, de uma maneira geral, eu posso dizer assim, a tangente é contínua? É, exceto em, então a gente vai botar ali em todos os reais, exceto em π meios, 3π meios, 5π meios, claro, positivo e negativo, e assim por diante. Tá? Então existem infinitos pontos, tá, em que a tangente é descontínua. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês a análise das outras funções trigonométricas, até como exercício, que todas elas vocês conseguem definir a partir, tá, daquele círculo trigonométrico de 2 slides anteriores. Tá? Porque aquele círculo trigonométrico é o círculo trigonométrico que vai originar todas as funções trigonométricas e a gente pode descobrir tudo a partir dele. Tá? Eu não exagero quando eu digo tudo a partir dele. Tudo bem? Vamos falar um pouco de limite por confronto. Tá? Limite por confronto é outro papo, tá? Mas está nesse capítulo, tem que dar uma olhada. A primeira coisa que eu quero ver com vocês sobre limite por confronto é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma função qualquer, tá? E que essa função é uma função f de x. Tá? Essa função f de x, em algum momento eu vou perguntar, claro, se eu souber fazer melhor ainda, mas eu vou perguntar qual é o limite dessa função quando o x tende a um certo c, tá? Ou seja, um certo c dessa função. Então, obviamente, eu posso ir por um lado, por outro, analisar graficamente, ok, mas nem sempre eu vou ter o gráfico. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes eu vou ter uma expressão algébrica que representa a minha f, tá? E às vezes essa expressão algébrica não me permite, vamos colocar assim, com que eu descubra diretamente, tá? De maneira algébrica, eu quero dizer, quem é o limite dessa função, tá? Mas vamos supor que eu conheça uma outra função, tá? Que eu vou chamar de h, e uma terceira função que eu vou chamar de g, que acontece o seguinte fato, são funções que uma está completamente acima da f e outra está completamente abaixo da f, tudo bem? Em outras palavras, eu estou querendo dizer assim, olha, g é menor que f, menor ou igual no caso,
e h é maior ou igual que f. Ou seja, f está entre, tá? Entre g e h. Se eu conseguir fazer isso, tá? Ainda não é grande coisa, mas se eu conseguir fazer isso e determinar o limite da função que está por cima e determinar o limite da função que está por baixo, eu tenho como mais ou menos determinar o limite da função que está no meio. E se elas estiverem próximas em algum ponto, vamos supor que seja esse ponto C, bom, aí a minha precisão vai ficar maior ainda, tudo bem? Então a função a função f, perdão, ela está sendo confrontada, e daí o nome, tá? Limites por confronto, confrontada por g e h. Tudo bem? Então, de maneira que eu posso fazer uma espécie de escala dessas três funções, tá? G está sempre abaixo, f está sempre no meio, h está sempre em cima, tá? E aí eu vou olhar, ou em outras palavras, dizer que g é menor que f, que por sua vez é menor que h, é a mesma coisa que colocar numa escala. E aí eu posso dizer assim, olha, para qualquer ponto, então, ou qualquer ponto de x, eu vou fazer uma reta vertical, vai cruzar essas três funções e a f vai estar sempre entre a g e a h, estando a h acima e estando a g embaixo. E isso vai acontecer para quaisquer outros pontos que eu cruze, tá? Ou melhor, para qualquer outro ponto que eu cruze nessa função. Exceto não, vai acontecer também ali no meio, mas lá no meio é um caso bem particular, porque lá no meio, que é onde eu estou perguntando onde é o limite, elas parecem estar bem próximas. E se nós estivermos falando de um caso, tá, em que lá no meio, bem próximas, elas estejam indo para um lugar bem próximo um do outro, talvez inclusive o mesmo, tá? Se por algum motivo eu faço a conta, tá? E a função g é uma função fácil de descobrir o limite, digamos que esse limite seja L, e se por algum outro motivo, tá, eu faço a conta para a função h, e para essa função h também é fácil descobrir o limite, digamos que também seja L, adivinha para onde vai o limite da f? Só pode ir para L, porque ela está sendo confrontada pelas duas. Ela está sendo prensada, se assim quiserem dizer, tá? Ela está no meio das duas. Então, se as duas, a de cima e a de baixo, têm o mesmo limite, a do meio delas, que está presa entre elas, tem que ter o mesmo limite, tá? Então, limites para o confronto quer dizer o seguinte, nós estamos descobrindo o que está acima, o que está abaixo, e o que está acima e o que está abaixo estão indo para o mesmo lugar. Logo, o que está no meio também. Tudo bem? Mas como é que a gente usa isso, tá? Como é que a gente faz de fato, porque isso tudo é teórico, né? Vamos colocar um limite bem conhecido, tá? Que é um limite mais famoso, e aqui talvez a gente entenda a beleza da matemática nesse momento, tá? Então, se eu pego o limite desta função, tá? Seno de x sobre x, tá? E me pergunto para onde está indo o limite dessa função quando x tende a zero, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Bom, o que eu estou me perguntando aqui? Eu estou perguntando o seguinte, bom, vamos fazer aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é limite de uma divisão é a divisão dos limites. Tá? E se eu analiso a divisão dos limites, eu vou me perguntar o limite de seno de x quando x tende a zero. Esse eu sei que é zero. Se eu olhar para de baixo, limite de x quando x tende a zero. Esse também eu sei, e também é zero. Então eu vou chegar na situação em que eu tenho uma divisão de zero sobre zero. Então a gente já viu isso é uma indeterminação, a gente não pode afirmar nada agora. Se a parte de cima fosse fixa e a de baixo fosse para zero, eu saberia que iria para o infinito. Mas não é o caso. Tudo bem? Se a parte de cima, fosse para zero e a de baixo para um valor fixo, eu saberia que todo limite iria para zero. Mas eu não tenho essa situação. Eu tenho a situação zero sobre zero e eu não posso dizer nada neste momento, tá? Então eu vou convidar vocês a lembrarem, por um momento, do círculo trigonométrico, tá? Só para a gente tentar entender aqui o que vai acontecer. Aquele mesmo círculo que tem raio 1, aquele que dado um arco, tá? Um arco X que cruzava algum ponto, eu vou conseguir estabelecer algumas conexões. Então, primeiro, eu vou ter um arco X aqui, tá? Que vai cruzar esse círculo em algum ponto. Esse arco está entre 0 e π, tá? Está no primeiro quadrante, como a gente chama, tá? E aí eu vou pedir para vocês lembrarem que se eu começo a fazer as continhas, quais são as funções que eu tenho aqui no primeiro momento, seriam seno e cosseno, respectivamente. Tudo bem? Tá. Se eu fosse traçar a reta tangente, tá? Eu poderia obter mais funções, como, por exemplo, a tangente. Tudo bem? Poderia obter outras, tá? Como, por exemplo, a secante e assim por diante. Mas eu vou convidar vocês a olharem para alguns retângulos que estão aqui, tá? Retângulos não, perdão, alguns triângulos que estão aqui. O primeiro deles, tá? É um triângulo grande, que é aquele triângulo formado ali, cuja parte vertical dele é a tangente, tá? A hipotenusa é a secante e a base dele é 1. Tudo bem? Isso é só um triângulo retângulo, sem problema nenhum. Tranquilo? Se eu fosse formar agora, eu fosse olhar para outro triângulo, eu vou colocar em verde, tá? Um triângulo ali, que é um triângulo que ele é um pouquinho diferente, tá? Porque ele é um triângulo só com pedaços retos, só que a base dele, tá? É o
é o lado 1 ali, é o raio do triângulo, o raio do círculo, perdão, e a parte que vai ali do centro até o ponto também seria 1, tá? E ele tem uma linha reta que vai daquelas duas bolinhas brancas, ou seja, do ponto de intersecção da reta e o círculo, e o ponto de intersecção do círculo e o eixo dos cossenos, tá? Então ele vai formar um triângulo bem assim, tudo bem? Em que altura desse triângulo eu já conheço, tá? A base vai ser 1, mas a altura desse triângulo vai ser exatamente o seno, tá? Então tem um triângulo em verde, tem um triângulo ali com uma cor mais rodada, os dois estão descritos aqui do lado de fora. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, né? Se eu for tentar ir um pouquinho além, tá? Eu vou pintar aqui de uma cor um pouco diferente, tá? Como se eu tivesse molhado ali. Esse pedaço aqui que eu destaquei agora é como se fosse uma fatia de pizza, tá? Como se fosse uma fatia de pizza desse círculo, um pedaço desse círculo, tá? Vou falar em pizza, deu até fome agora. Mas enfim, é uma fatia de pizza que tá ali, tudo bem? Isso é aquilo que a gente chama de arco, tá? É um arco ou um pedaço, um segmento desse círculo, tá? E que eu vou poder descrever da seguinte maneira, tá? E que é uma área também, eu posso descrever isso como uma área, eu posso comparar as três áreas, tá? Mas no momento a única coisa que eu sei disso é que os três têm aquele ângulo central X, tá? Para que eu estou fazendo tudo isso? Nós já vamos ver. Então se eu fosse entender, na medida que eu fui em ordem fazendo eles, tá? Eu sei que a área de cada um desses pedaços, vamos colocar assim, dois deles são triângulos, tá? Cresce no seguinte sentido. Ou seja, aquele lá, o primeiro que envolve o seno como altura e base 1, ele tem a menor área. O segundo, tá, que é o pedaço da pizza, tem a segunda maior área. E aí, o terceiro, que é aquele primeiro que nós vimos, tá, cuja altura é a tangente, ele tem a maior área de todas. Tá? A gente pode ver isso claramente ali naquele pedaço. Então, se eu fosse colocar em ordem, seria lá do primeiro, depois do meio, e o de baixo seria com a maior área. Então, nesse sentido que está escrito aqui, esse é o sentido que cresce a área. Tudo bem? E para que comparar a área deles? Bom, obviamente que se eu mudar o meu arco ou o meu tamanho de x, a área desses caras vai mudar também, tá? E eu poderia escrever a área deles da seguinte maneira. A área do primeiro é muito simples, tá? Porque a área de um triângulo, e a área de um triângulo é sempre a mesma, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 1. Quem é a altura? Estou vendo ali que é seno. Então 1 vezes seno dividido por 2, seno dividido por 2. Ponto. Simples assim. Eu vou direto para o terceiro, que também é um triângulo, tá? E a área também é base vezes altura. Então a base é quem? 1, altura, tangente de x, dividido por 2, tangente de x dividido por 2. Simples, né? E a área do segundo vai ser x sobre 2. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas onde é que tu tirou que é x sobre 2? Calma. X é um ângulo, tá? Um arco que está entre 0 e 2π, ou se preferir entre 0 e 360 graus. Mas como π é 180, 2π é 360, isso é natural. Tá? Então uma volta inteira é 2π ou 360, e esse x, tá, é um arco com certeza menor que 360. E quando a gente vai falar da área desse cara, tem que lembrar sempre que ele é uma proporção, ou seja, a divisão do menor pelo arco total, do arco menor pelo arco total, ou seja, vamos supor que x fosse 30, tá? Seria 30 sobre 360, ou seja, a proporção dele, tá? Vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. Só que para um pouquinho, nesse caso nós temos π, que cancela com π, tá? E nós estamos falando do círculo trigonométrico, que tem raio 1. Então 1 ao quadrado é 1, então r ao quadrado também é 1, já posso tirar. Já sobra que a área dele é o quê? X sobre 2. Simples assim. Então eu tenho três áreas que eu posso ordenar de maneira crescente, tá? Ou seja, eu posso relacionar essas áreas como eu estou escrevendo aqui. Sendo a menor delas seno de x sobre 2, depois x sobre 2, depois tangente x sobre 2. Tudo bem? O que acontece com essa desigualdade se por algum motivo eu multiplicar por 2 sobre seno de x? Tá? Eu estou fazendo isso de propósito. Tá? Bem do lado esquerdo, tá? Multiplicar por 2 vai cortar o 2 de baixo. Na verdade tem 2 em todos, né? Mas vai cortar o 2 em todos também. Mas quando eu divido por seno, tá? Eu vou cortar o seno e vou cortar o 2. Então não vai sobrar nada a não ser o número 1, tá? Do lado esquerdo. Na parte do meio, tá? Eu vou dividir por seno, não tem com quem cortar, vai aparecer um seno, e vou multiplicar por 2. Vai cortar 2 por 2, vai sobrar x sobre seno x. E na outra, vai sobrar 1 sobre cosseno. E alguém vai se perguntar assim, tá, mas como assim vai sobrar 1 sobre cosseno? Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Então quando eu divido, tá, uma tangente por seno, tem um pedaço ali que é seno, e seno sobre seno se cancelam. Aquela multiplicação por 2 com essa divisão por 2 também se cancelam. Vai sobrar só 1 em cima, e vai sobrar aquele cosseno que estava lá desde a definição da tangente, tá? E continua a minha mesma ordenação. Tudo bem? E por fim, se eu inverter, como assim inverter? Se eu inverter essas funções, ou seja, 1 sobre cosseno, eu troco o numerador com o denominador, vai virar cosseno. Se eu inverter x
sobre seno com seno sobre x, vai ficar seno sobre x, e 1 com 1 vai continuar sendo 1, afinal 1 dividido por 1 é 1, tá? Eu chego na seguinte desigualdade, na qual inverte também o meu sentido, ou seja, o que era maior fica menor. Ah, mas por que isso? Pega dois números quaisquer, tá? 2 e 5, por exemplo. Quando eu inverter isso, tá? Eu sei que 2 é menor que 5, eu não vou discutir isso com vocês. Mas eu sei que, por exemplo, quando eu inverter 2 vai ficar 1 meio, quando eu inverter 5 vai ficar 1 sobre 5. E é natural, tá? Que 1 sobre 5, que por sinal é 0,2, e 1 sobre 2 tem outra relação. 1 sobre 2, que é 0,5, é maior do que 0,2, que é 1 sobre 5. Então, a gente sempre, quando inverte, troca o numerador com o denominador, a gente inverte também a desigualdade, tá? E essas funções agora eu posso chamar, respectivamente, tá, de h, f e g, sendo f aquela função central que eu vá confrontar. Tudo bem? E se eu posso fazer isso, eu posso ordenar elas também da mesma maneira, tá? Chamando cada uma, tá, daquilo que eu quiser. No caso, eu tenho a relação dessas três. Agora, para que eu fiz tudo isso? Eu fiz tudo isso porque as duas funções que sobraram nas pontas, ou seja, a maior e a menor, são funções bem tranquilas, ou seja, eu sei quem são os limites dela, quase que para todos os pontos, tá? Vamos ver isso agora. Se eu for confrontar os limites, né, eu tenho que lembrar que essas funções estão reordenadas, tá? Elas são g, f e h nessa ordem, tá? Em que cada uma delas eu sei qual é, por exemplo, g é cosseno, f é seno de x sobre x e h é 1, tá? E eu vou direto estudar o limite de cada uma delas. Obviamente eu vou começar pelo limite das funções que eu conheço. Limite de cosseno de x quando x tende a 0, pela definição do cosseno, é 1. Limite de 1 quando x tende a 0, não interessa para onde tende, é a função constante 1, é 1 também, tá? Então quer dizer que existe uma função, tá? Coloquei aqui como se fosse, é uma reta, mas eu vou colocar como se fosse uma função qualquer. Existe outra função por baixo, uma por cima, uma por baixo, e existe uma função que lá no zero se cruzam e elas estão indo para o mesmo lugar. Então adivinha, se o limite da de cima é 1, se o limite da de baixo é 1, a do meio vai para onde? Vai para 1 também. Tudo bem? Então existem várias técnicas para a gente calcular limite por teorema do confronto, a gente chama esse teorema de teorema do confronto, tá? Nos quais a gente pode ver em exercícios ou em outras aulas e assim por diante. Tudo bem? A aula foi um pouquinho pesada hoje, um monte de conceito, mas não tem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Então tá, até a próxima aula.